Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, em terça-feira, 26 de maio de 2026. Terminou ontem à noite mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a oitava rodada. Teve mais dois jogos, né, para concluir ontem. Dois jogos que os mandantes venceram, e isso foi ruim para o Guarani. O Paysandu fez 2-1 no Floresta, resultado esperado. O Paysandu tá com toda a cara aí que vai brigar com o Guarani para as primeiras posições da Série C. E o Guarani, lembrando, na tabela, né, pega o Paysandu em Belém, lá mais pro final do campeonato. Mas o Paysandu e o Guarani vai ser em Belém. Brusque é outro time que já tinha vencido na rodada, 1-0 o Anápolis, e tá ali na liderança também. O Guarani pega o Brusque na última rodada no Brinco de Ouro. Então aí os dois times talvez mais disputando nesse momento a liderança com o Guarani. Serão jogos em casa contra o Brusque e fora contra o Paysandu. E também teve Ituano 1, Botafogo da Paraíba 0. Para mim, uma certa surpresa. O Ituano consolidando aí na terceira posição, embalou depois de ganhar do Guarani, né? Eu achei que o Botafogo fosse fazer algum tipo de frente pro Ituano. Foi 1-0. O Botafogo tá beliscando a zona de rebaixamento desde que o Marcelo Fernandes, o presuntinho, chegou lá no Botafogo da Paraíba. São 4 derrotas seguidas, o que só nos faz acreditar que o que aconteceu ano passado na Série C com a Ponte foi um negócio que nunca mais a história do futebol vai escrever. Ou nunca mais é muito pesado, né? Mas assim, totalmente fora do padrão do futebol. Salário atrasado, técnico ruim, mas no fim deu tudo certo para eles, né? Bom, enfim, agora estão colhendo o que plantaram. Com esses dois resultados, né, então, Paysandu 2, Floresta 1, Ituano 1, Botafogo da Paraíba 0, o Guarani caiu 2 posições do que estava no domingo, né? O Guarani chegou a ganhar no sábado, era líder, caiu para segundo, e aí foi para a quarta posição, termina a rodada então no G4. Paysandu primeiro, Brusque segundo, Ituano terceiro, Guarani quarto, Amazonas, próximo adversário do Guarani, quinto, Maringá sexto, Caxias sétimo e Floresta oitavo. Olha que curioso, hein? Os próximos dois jogos do Guarani, Amazonas e Caxias, os dois no Brinco de Ouro, dois adversários que estão no G8. E um tema legal, né? Ainda que o Guarani esteja em quarto lugar, dá para ver aí uma certa gordurinha já para o nono colocado, que é a Inter de Limeira, tem 12 pontos, o Guarani tem 15, então já tem aí 3 pontinhos de gordura, quase na metade do campeonato, né? O próximo jogo será a nona rodada, são 19, então para a gente brincar aqui, o primeiro tempo do jogo contra o Caxias, né, que é o jogo que se sucede aí, que segue ao do Amazonas, vai ser a metade do campeonato. Legal aí o Guarani criando uma gordurinha. 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. Pelas minhas contas aqui, o Guarani é a terceira melhor defesa do campeonato, com 7 gols sofridos. Atrás do Caxias, que sofreu 5, e do Santa Cruz, que sofreu 6. Empatado com Confiança, que sofreu 7. E com o Amazonas também. Esse monte de estatística aí é só pra gente fechar o balanço da oitava rodada da Série C. Vitória importante contra o Barra. O Guarani tá ali entre os 4, que é onde eu sempre digo que o Guarani tem que estar nessa Série C. Exercício de futurologia: se o campeonato acabasse hoje, o Guarani estaria no grupo na segunda fase com Paysandu, Amazonas e o Floresta. Então seria Paysandu, Guarani, Amazonas e Floresta. Se fosse o outro grupo, seria Brusque, Ituano, Maringá e Caxias. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Santa Cruz está ganhando momento, Ferroviária também está ganhando momento. Então tem muito campeonato pela frente. Só quero
Acho que o Guarani teve algumas atualizações importantes nessa segunda, né? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais de outros temas amanhã, mas legal a homenagem ao Isaac, né? 100 jogos com a camisa do Guarani, recebeu uma placa com a camisa enquadrada pelo presidente do Guarani, aplaudido ali pelos jogadores. Acho que é legal esse tipo de reconhecimento, né? O Isaac talvez não seja o jogador mais preferido da torcida, mas hoje em dia você fazer 100 jogos pelo mesmo time é muito raro, né? O Isaac tem 2 passagens pelo Guarani, foi muito bem, inclusive, no jogo contra o Barra. Talvez aí o Hélio Cizenando encontrando um espaço para o Isaac, que sempre alternou, né? Boas partidas, más partidas, mas tá aí já algumas temporadas no Brinco de Ouro. Outra atualização importante, o jogo contra o Amazonas, né? Domingo que vem, dia 31. Primeiro esse jogo estava marcado para segunda, mas aí na segunda tem um outro jogo em Campinas pela Série B, Ponte Botafogo. A CBF mudou o jogo para domingo, às 6 da tarde. O problema é que o Brasil faz um amistoso para a Copa do Mundo no Maracanã, último jogo no Brasil, às 6h30, né, contra o Panamá. E aí, pô, fica esquisito, né? Jogo às 6, pela Série C, 6h30 do Brasil. Eu sei que talvez você não ligue, né? Mas eu acho que pro mundo do futebol, técnicos, jogadores, comissão técnica, enfim, assistir um jogo do Brasil sempre é importante, né? Ali estão as principais, ainda mais em ano de Copa do Mundo, né? Estão as principais coisas a se observar. E no fim, mais uma atualização. O jogo passou para 4 da tarde. Então, domingo, 4 da tarde, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Amazonas. Vai acabar ali perto das 6. Então, quem quiser assistir o jogo do Brasil a partir das 6h30 vai conseguir. Eu não vou perder o jogo do Brasil por nada. Eu adoro a Copa do Mundo, eu adoro a seleção brasileira. E vou tentar da melhor maneira possível, que nós temos um pós-jogo aqui para trabalhar também, né? Enfim, Amazonas vem com 3 derrotas seguidas, vem pressionado, vem em crise, e o Guarani tem todas as chances aí de ir com força máxima, né? Vamos ver como é que desenrola ao longo da semana, porque o Guilherme Parede tá com um problema muscular, nem relacionado foi para o jogo passado. O Inayan e o Ian voltam a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. O Dentinho já estava relacionado para o jogo passado depois de um problema muscular, enfim. Tá tudo caminhando para o Hélio Cizenando ter praticamente a força máxima. Muitas opções, o elenco é grande, né? Para esse jogo de domingo contra o Amazonas. Rapidinho para fechar aqui nosso Bom Dia Guarani, uma atualização sobre a categoria de base, hein? É muito legal falar que há uma semana o Guarani perdeu estranhamente, né, no Sub-15 e no Sub-17 por Amparo, 1-0 cada um. Mas nesse final de semana jogou com Paulínia em Paulínia e fez 4-2 no Sub-15, 3-0 no Sub-17. Primeira fase desse campeonato, sempre os jogos são muito fracos, mas algumas coisas começam a aparecer em termos de número, em termos técnicos, jogadores novos ou que já estavam aí demonstrando bom futebol. Vou falar sobre isso mais pra frente. Esse fim de semana também começa o Paulista Sub-20. Boa terça-feira para todo mundo, espero que tenham passado uma ótima segunda-feira, tomado o seu café da manhã, um belo pãozinho, né? Pão é sempre bom, saudável, gostoso. Quando a gente pode comprar o pão, é melhor ainda, né? Nós estamos trabalhando, nos dedicando, honrando nossos compromissos e podendo comprar aquilo que é para o nosso sustento, em específico aqui o pão. Se você estiver tomando o café da manhã, ouvindo o Bom Dia Guarani, agradeça ao pão de cada dia que você constrói. Aproveite a sua terça-feira, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, e sempre querendo a resposta para a pergunta: onde está a SAF do Guarani?